entristece quando morre o ímpio, né? Quando morre um homem sem conhecer a salvação do Senhor, ele fica triste. Porque sabemos que depois da morte, o corpo desce ao pó, o espírito sobe a Deus e a alma será guardada para quando o Senhor chamar. Todos os dias nós estamos vendo pessoas pregando, falando a respeito de Jesus, e em todos os lugares. Jesus ele disse assim: quando este evangelho do reino for pregado em todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. E hoje eu quero pregar sobre um tema: o movimento das águas. Estive falando aqui com o pastor Israel esses dias. Há vários tipos de pregadores, e hoje há vários tipos de evangelho sendo pregado. Jesus, ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Lá no passado, quando Isaías se levantou como um grande homem de Deus, ele, usado pelo Espírito de Deus, ele disse assim: quem deu crédito à nossa pregação? Levantou-se uma voz pelo deserto, um homem extremamente usado por Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Não se sabe como ele foi criado, não se sabe como ele se formou. Mas enquanto ele estava pregando, ele via as visões, ele via aquele povo que descia ao Rio Jordão cheio de iniquidade. E ele resistia àquele povo cheio de iniquidade, dizendo: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Arrependei-vos e confessai, porque está chegado o reino de Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E as pessoas vinham. Ele batizava aquelas pessoas. E eles voltavam para suas casas alegres, porque eles tinham alcançado o reino de Deus. Um dia ele estava lá pregando. Nas suas pregações ele dizia: após mim vem um, e eu não sou digno de me abaixar para desatar as correias das suas sandálias. Ele sim tem o poder, porque ele tem a primazia, porque antes de mim ele já existia. Glória a Deus. E eu não sou digno de me abaixar e desatar as correias das suas sandálias, porque ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Todos os dias ele estava lá fazendo a sua pregação, aquela mesma mensagem, querendo libertar o povo dos seus pecados, das suas iniquidades. Mas um certo dia, igreja, ele estava lá, como de costume, quando de repente desce um varão diferenciado que ele não conhecia. Quando ele viu aquele homem em alta voz, ele gritou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele vem a ele para ser batizado, e ele não o conhecia. E ele disse: eu que careço ser batizado por ti, e tu vens a mim para ser batizado. E ele batiza aquele homem. Mas quando ele batiza, vem o Espírito Santo em forma corpórea de pomba e repousa sobre ele.
aquele que tu vi e vê descer o Espírito Santo e repousar sobre ele, este é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Um dia ele estava lá pregando da mesma forma, quando os principais dos sacerdotes mandaram homens e perguntaram para ele: tu és um profeta? E ele disse: não. Então tu és Elias? Ele disse: também não sou Elias. E eles perguntaram: então tu és o Cristo? Ele disse: não, não sou. E aqueles homens: ora, se tu não és Elias, se tu não és o profeta, se tu não és o Cristo, então por que tu batiza? Nos dá alguma resposta para que nós demos aquele que nos enviou. E ele disse: eu na verdade só batizo com água, mas após mim vem um que eu não sou digno, e ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Esta foi a pregação de João, falando de Cristo. Quando ele se levantou, Jesus se levantou, as pessoas interpretavam Jesus como se fosse um homem como um homem qualquer. E ninguém deu crédito à sua pregação. Ele falava que o reino de Deus havia chegado, mas ninguém dava crédito. Ele falava, igreja, que ele tinha um fardo leve e suave para dar a todos aqueles que estivessem oprimidos e sobrecarregados. E ele falava de salvação, ele falava de vida eterna. Ele falava que o homem tinha que confessar os seus pecados e alcançar de Deus o dom maior, que é a salvação. Mas ninguém deu crédito porque ele falava, igreja. Ninguém dava ouvido ao que eles falavam, porque ele era apenas um carpinteiro. Ele era apenas o filho de José.